Imagine que você ou alguém que você ama precise de um medicamento caríssimo para sobreviver, mas o SUS não fornece. O que você faz? A resposta de milhares de brasileiros tem sido uma só: procurar um advogado, a defensoria pública e entrar na justiça. No episódio de hoje, nós vamos debater a judicialização da saúde, um fenômeno que salva vidas todos os dias, mas que ao mesmo tempo está colocando o nosso sistema público contra a parede. Como chegamos a esse ponto? Mas antes de entrarmos de cabeça nesse assunto, seja muito bem-vindo ao podcast Pet Saúde Digital. Eu sou o Natan, estudante de Sistemas de Informação. E eu sou a Ingrid, do curso de Medicina. É um prazer ter você aqui com a gente para discutir um tema que afeta diretamente a vida de tantos brasileiros. Para quem está nos ouvindo e talvez já ache esse termo meio complicado, hoje nós vamos falar sobre como a justiça e os hospitais estão cada vez mais conectados. Basicamente, a judicialização da saúde é o nome que se dá quando as pessoas precisam recorrer a um juiz para conseguir um remédio, uma cirurgia, uma vaga de UTI ou um tratamento que o SUS não entregou de forma imediata. Exatamente. É algo que se tornou extremamente recorrente no Brasil nos últimos anos. Virou notícia no jornal, virou debate nos tribunais de Brasília e mexe com o bolso de estados e municípios. Mas para a gente entender o tamanho desse desafio e o porquê dele existir hoje, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Precisamos entender onde toda essa engrenagem começou. E essa história começa em um momento muito especial do nosso país, no ano de 1988, com o nascimento da nossa Constituição Federal. E para entender de fato por que a judicialização da saúde virou um fenômeno tão forte no Brasil, a gente precisa começar por um ponto histórico que muda completamente a forma como o país passou a enxergar a saúde. A Constituição Federal de 1988. Esse momento não é só jurídico, ele é estrutural, porque define o que significa o acesso à saúde no Brasil. Exatamente, Natan. Antes de 1988, o acesso à saúde era muito mais restrito e dependia de vínculos formais com o trabalho dos sistemas previdenciários específicos. Na prática, isso significa que uma parcela enorme da população simplesmente não tinha garantia de atendimento regular, ficando dependente da caridade, serviços filantrópicos ou da própria sorte em situações de emergência. E aí a Constituição de 1988 rompe com essa lógica e estabelece algo muito mais ambicioso. A saúde passa a ser um direito universal e dever do Estado. Isso não é apenas uma mudança de texto, é uma mudança de paradigma, porque coloca o Estado como responsável direto por garantir o acesso à saúde para toda a população, independentemente de contribuição ou vínculo formal. E se concretiza com a criação do SUS, que é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Um sistema que nasce com a proposta da universalidade, integralidade e equidade, ou seja, atender a todos em diferentes níveis de necessidade, tentando reduzir desigualdades históricas que sempre marcaram o acesso à saúde no Brasil. Mas quando a gente fala em Constituição, existe um ponto essencial que precisa ser entendido. Ele não é um documento simbólico ou apenas declaratório. É a lei fundamental do nosso país, ou seja, tudo que existe no sistema jurídico brasileiro precisa estar em conformidade com ela. E isso muda completamente a forma como os direitos são interpretados. Quando a Constituição diz que a saúde é um direito de todos, isso não fica restrito ao plano teórico. Isso significa que esse direito pode ser exigido, inclusive judicialmente, quando ele não é cumprido na prática. E é exatamente isso que fundamenta tantas ações judiciais na área da saúde. O cidadão não está criando um novo direito quando ele entra na justiça. Ele está, na verdade, acionando o próprio Estado para que ele cumpra aquilo que já está previsto como obrigação constitucional. E nesse contexto, o papel do judiciário deve ser de criador de direitos e passa a ser garantidor. O juiz atua como alguém que faz valer uma norma que já existe, principalmente em situações em que há falha na execução por parte do sistema de saúde. O problema é que quando essa lógica começa a se repetir em grande escala, a gente passa a enxergar efeitos que vão além do caso individual. A judicialização, que em muitos casos resolve situações urgentes e salva vidas, também começa a gerar impactos importantes na organização do sistema como um todo. E isso fica muito evidente quando a gente olha para o perfil de demandas que chegam para o judiciário. Não são apenas pedidos simples ou pontuais. Muitas vezes envolvem medicamentos de altíssimo custo, terapias inovadoras, tecnologias recentes e tratamentos voltados para doenças raras ou extremamente complexas. E o ponto central aqui é o impacto financeiro disso tudo, porque esses tratamentos não têm custo marginal baixo. Estamos falando de valores que podem chegar a dezenas ou até centenas de milhares de reais por paciente, o que torna cada decisão individual algo com repercussão direta no orçamento público. E é aí que surge uma tensão inevitável, porque o sistema de saúde é financiado por um orçamento finito, que precisa ser distribuído entre milhões de pessoas em diferentes níveis de atenção, desde a atenção básica até procedimentos de alta complexidade. E isso nos leva a uma das ilusões mais perigosas nesse debate, a ideia de que o direito à saúde pressupõe recursos ilimitados. Na prática, isso não existe em nenhum sistema de saúde do mundo, porque todo orçamento público tem limites reais, tanto de arrecadação quanto de planejamento. E essa limitação fica ainda mais evidente quando a gente observa a evolução da medicina.
Hoje existem terapias altamente avançadas, especialmente na área da biotecnologia, genética e tratamento de doenças raras, que têm custos extremamente elevados e, em alguns casos, chegam a valores milionários por pacientes. Isso gera um efeito sistêmico muito importante, porque quando a decisão judicial direciona uma quantia muito alta para um único tratamento, esse recurso não desaparece do nada. Ele sai do mesmo orçamento que financia toda a estrutura de saúde pública do país. E aí entra o chamado efeito gangorra, porque o orçamento é único. Então, quando uma parte dele é concentrada em poucos casos de altíssimo custo, inevitavelmente isso pressiona outras áreas que são igualmente essenciais, como vacinação, exames preventivos, cirurgias eletivas e até mesmo a compra de medicamentos básicos. Isso nos leva a uma das perguntas mais difíceis de todo esse debate. Como estabelecer limites em um sistema que lida diretamente com vidas humanas? Porque não existe decisão fácil quando estamos falando de saúde e sobrevivência. E, ao mesmo tempo, também não existe sistema sustentável que consiga atender todas as demandas sem nenhum tipo de critério ou limitação. Então, o desafio não é simplesmente dizer sim ou não, mas entender como equilibrar essas necessidades dentro da... A partir do momento em que a judicialização da saúde começa a ganhar grande escala, o Supremo Tribunal Federal passa a intervir para tentar organizar melhor esse cenário, justamente para reduzir a insegurança jurídica e também proteger o próprio sistema de saúde. E uma das primeiras diretrizes estabelecidas pelo STF foi bastante clara. Em regra, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos que não tenham registro na Anvisa, justamente porque esse registro é o que garante um mínimo de segurança, eficácia e qualidade para o uso da população. E isso é importante porque durante muito tempo, decisões judiciais acabavam determinando o fornecimento de substâncias que ainda estavam em fase experimental ou que não tinham passado por avaliação completa. Isso colocava em risco não só o paciente individual, mas também a própria coerência do sistema regulatório. E a lógica do STF aqui é muito mais de proteção do que restrição, porque a Anvisa existe exatamente para evitar que medicamentos sem comprovação adequada sejam utilizados de forma indiscriminada. Outro ponto fundamental dessa regulamentação envolve os medicamentos que não fazem parte das listas oficiais do SUS, como o Rename. E aqui a lógica é de priorização do sistema público, ou seja, o que já foi incorporado oficialmente deve ser a primeira escolha. E para que um medicamento fora da lista seja fornecido judicialmente, o STF estabeleceu 3 requisitos cumulativos que precisam ser comprovados de forma muito consistente. O primeiro é demonstrar que o tratamento já disponibilizado pelo SUS foi utilizado e não apresentou eficácia ou causou efeitos adversos importantes no paciente. O segundo é comprovar que o medicamento solicitado possui evidência científica robusta que sustente sua eficácia e segurança. E o terceiro é demonstrar a incapacidade financeira real de arcar com o tratamento sem comprometer a própria subsistência ou da família. Ou seja, a ideia central é que o SUS não é uma sugestão, ele é uma regra, e tudo aquilo que foge dele precisa ser muito bem justificado para ser autorizado. Mas quando essas regras saem do papel e chegam ao caso concreto, a realidade muda bastante, porque o Supremo estabelece diretrizes gerais, mas quem aplica essas regras no dia a dia é o juiz de primeira instância. E esse juiz muitas vezes está diante de situações extremamente urgentes, como laudos médicos indicando risco de morte, famílias desesperadas e uma pressão emocional muito forte para tomar uma decisão imediata. Então, mesmo com critérios técnicos bem definidos, existe um componente humano que torna essas decisões extremamente complexas. E é justamente essa tensão entre a norma jurídica e a realidade concreta que faz com que a judicialização da saúde seja um dos temas mais difíceis de todo o sistema jurídico brasileiro. E depois de toda essa discussão, fica claro que a judicialização não pode ser analisada de forma simplista, como algo totalmente positivo ou totalmente negativo. Porque ela nasce do direito legítimo e de uma necessidade real das pessoas, que muitas vezes estão tentando garantir algo essencial para a própria sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, ela tem impactos importantes na organização do sistema de saúde, já que o orçamento é finito e precisa ser distribuído entre milhões de usuários. E esse é o grande desafio: como garantir o direito individual sem comprometer o acesso coletivo e a sustentabilidade do sistema. E é por isso que algumas ferramentas institucionais vêm ganhando força para tentar organizar melhor esse cenário, como o NatJuiz, que oferece suporte técnico e científico para as decisões judiciais. E também a Conitec, que tem o papel de avaliar e incorporar novas tecnologias ao SUS de forma planejada, com base em evidências e impacto orçamentário. Quanto mais eficiente esse processo for, menor a necessidade de judicialização individual e a maior previsibilidade do sistema. No fim das contas, a judicialização da saúde não é um problema com solução simples, porque ela nasce justamente do encontro entre direito fundamental e limitação de recursos. E talvez o caminho não seja eliminar esse fenômeno, mas torná-lo mais técnico, mais justo e mais integrado com o sistema de saúde como um todo. Porque saúde não é apenas um direito individual, mas também um compromisso coletivo que precisa ser sustentável. E esse equilíbrio talvez seja o maior desafio da saúde pública no Brasil hoje. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E até o próximo episódio.